Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde, programa de saúde que quer transformar a sua vida, trazer mais qualidade de vida. Eu espero que você esteja preparado para as informações que vão realmente impactar e transformar a sua realidade. Nós estamos falando durante toda essa semana sobre mídia e saúde mental. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre como o relativismo impacta a saúde mental. Nós também vamos conversar um pouquinho sobre calos e rachaduras nos pés. Você vai entender alguns cuidados essenciais para evitar esses problemas. E tem sucos para quem quer perder a gordura abdominal. Quem é que não se preocupa, principalmente a mulherada, né? Quem é que não se preocupa com aquela região aqui, com essa região aqui que normalmente tem mais tendência para acumular gordura? Então você vai descobrir aqui com a nutricionista Adriana, já está aqui com a gente, e ela vai ensinar algumas receitas fáceis para você ajudar o seu organismo a eliminar essa gordura chata que anda por aí. Agora a gente recebe Michelson Borges. Tudo bem, Michelson? Tudo bem. Bem-vindo ao Vida e Saúde. Ele já está com a gente durante toda essa semana falando sobre mídia e saúde mental. Ele é especialista no assunto, porque olha só, os livros que ele... vou mostrar aqui para o Márcio. Dois livros que ele já escreveu, Os Bastidores da Mídia e A História da Vida. São assuntos bastante interessantes, você já sabe onde encontrar esses livros, a CPB. E Michelson falando sobre a mídia e a saúde mental. Hoje, Michelson, vamos falar sobre relativismo. Qual é a forma, vamos primeiro definir, qual é a forma dos relativistas de pensar? É uma forma bastante esquiva, assim, né? Porque se você apresentar a ideia de uma verdade, eles afirmam que não existem verdades absolutas, né? Embora eu considere essa afirmação um tanto autocontradtória, né? Porque a ideia é a seguinte, não existem verdades absolutas, exceto essa que eu estou dizendo. De que não existem verdades absolutas, né? E os relativistas estão cada vez mais assim permeados e permeando a nossa comunidade, não é? Chega a ser até mais complicado hoje você discutir certos conteúdos, certos assuntos, porque os relativistas não têm uma base assim racional, eu diria até, né, sobre a qual fundamentar qualquer tipo de ideologia. Conversar com ateus, com agnósticos, com pessoas que ainda creem na racionalidade é mais fácil, é mais interessante até. Agora o relativismo realmente torna tudo muito mais complicado. Sempre fica escorregadio, é um terreno escorregadio. É uma areia movediça, realmente. Como é que a Bíblia ela reage ao relativismo, Michelson? Há um texto assim bastante claro, né, e contundente de Cristo, em que ele diz assim, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, numa só frase, Jesus afirma três coisas, né? A verdade existe, ela pode ser conhecida e uma vez conhecida, ela liberta a pessoa de uma série de problemas, né? Tanto relacionamentos, tanto no que diz respeito à saúde e, mais importante, né, na área espiritual. Com certeza, que impacta todas as outras também. Sem dúvida. A verdade, assim, a Bíblia apresenta claramente o conceito de verdade e vai de encontro, realmente, à ideia do relativismo. Que não existe verdade absoluta. Sim. Agora é o seguinte, como é que a gente vou usar uma palavra, contagiado pelo relativismo, Michelson? De que maneira isso acontece? Quando você começa a questionar também certas verdades que são importantes, né? Deus existe, mas será que é bem assim mesmo? Existe um conceito de saúde mental, física e espiritual na Bíblia, mas será que é assim mesmo? Será que eu não posso pensar diferente? Será que eu não posso adaptar esses conceitos, não é? E geralmente as pessoas que tentam adaptar esses conceitos que são estabelecidos por Deus, o Criador, acabam depois colhendo consequências ruins, né? Consequências negativas. Se nós mantivermos contato frequente com essas ideologias relativistas, de alguma forma seremos também afetados. Com certeza. Quer dizer, a gente precisa fazer o exercício do questionamento, mas algumas verdades e princípios a gente não pode abrir mão, é isso? Jamais. Eu digo até o seguinte, Teru, que nós temos que ser os bons céticos, né? Ou melhor, ser céticos até o fim. Ou seja, será que essa ideia realmente tem sentido? Um escritor que eu admiro muito, o Chesterton, um grande jornalista e filósofo do século XIX, ele dizia assim, se você encontrar uma pessoa cética, convide-a a ser cética até o fim. Ou seja, duvidar até do seu próprio ceticismo. Será que eu estou certo? Será que o meu relativismo é a forma mais correta de pensar? Aí você exercita bem esse ceticismo sadio. Então, mais um tema fundamental para você prestar atenção na saúde mental. Relativismo realmente não é indicado, a gente precisa seguir a norma que a Bíblia, é o que a Bíblia manda, porque a gente vai ser mais feliz. Michelson vai estar aqui com a gente durante toda essa semana, eu quero agradecer de coração por participar aqui com a gente e até amanhã, Michelson. Até logo. Agora vamos conversar um pouquinho sobre os pés, os nossos pezinhos que aguentam as nossas pressões. Eu quero chamar aqui a Clarice Bramante. Pode vir aqui, ela é enfermeira, ela é podóloga, tudo bem? Tudo jóia.
Bem-vinda ao Vida e Saúde. Vamos ficar aqui atrás, Clarice, porque você vai demonstrar algumas coisas aqui pra gente. É o seguinte, a gente sempre pensa no pé. Na verdade, vou ser bem sincera, acho que a gente pensa no pé só quando surge um problema. Com certeza. Mas a gente não deveria, né? Sim, sim. Como ele é o nosso suporte, né? Como você já disse, a nossa sustentação. Então, nós precisamos cuidar dos pés desde bebê. Não só quando adultos, né? Ou na terceira idade, mas sim sempre. E o sempre. pezinho de bebê é tão macio, precisa de cuidado mesmo assim? Precisa tanto de cuidado em relação à parte de higiene, a parte do corte de unhas. Eu atendo muito bebê com unha encravada, por incrível que pareça. Olha só! E principalmente as meias. Então as meias também hoje comprimem um pouco essas unhas, comprimem esses dedos e acabam também mudando o formato dos dedos. Olha só, quanta coisa. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre rachaduras e calos nos pés. Você quer falar pra gente o que são esses dois itens e como eles se formam, Clarice? Vamos lá. Eu uso esse pé de resina, né? Nos ajuda. Um modelinho. O modelo, Então é assim, olha, calo, existem vários tipos de calo. Então, pensando em calo, pensamos em atrito. Né? Então, quando existe um atrito entre o sapato e o calçado e o chão, enfim, acabam com essa formação, acabam formando esses calos. Nós temos que pensar na biocompatibilidade, o que vem a ser isso? A harmonia entre o pé e o calçado. A função do calçado é de proteção. Certo. Né? Quando esse pé acaba sendo desprotegido ou calçado inadequado, aí formam-se os calos. Então, as pessoas confundem calo com calosidade. Né? Fala a diferença então, porque eu acho que eu confundo. Então, assim, calos, ele normalmente é em pontos de pressão, em pontos de epífise óssea, saliência óssea. Tá. E calosidade é aquele espessamento mais amarelo e em pontos de pressão, mas ele é maior. É comum as mulheres terem, quem usa salto, calosidade nessa região e também nessa região. Tá. Existem vários tipos de calo. E nos dedos também tem calo? Aí tem calo sobre os dedos. Né? Existem vários formatos de pé, então tem pé grego, pé quadrado, pé egípcio, então cada formação nessa alteração dos dedos, eles ficam comprimidos e aparecem os calos sobre os dedos. Por isso que é importante, respeitando a sua anatomia do pé, você procurar um calçado ideal. Mas eu vou ser bem sincera, principalmente para as mulheres, eu acho que os homens também estão entrando muito na onda de moda. Mas não fica bem, não é legal, mas acaba então onerando, prejudicando o pezinho. Sim, eu tenho atendido muitos homens com problemas de calo também devido a essa mudança da moda do sapato masculino. Ser mais bicudo, mais fechado. Exatamente. Esse antepé do homem, ele é mais alargado. E a moda ultimamente está fazendo o quê? Com que ele também tenha um sapato mais de bico fino. Então eles estão tendo mais incidências de calos na porção dorsal dos dedos e calosidades também, mas devido a essa moda que veio agora eles estão tendo uma loja menor, então aqui nesse antepé ele é mais baixo, mais estreito, que não dá que durante a marcha ele não consegue movimentar os dedos e ao mesmo tempo esse antepé está comprimido também. Está comprimido. Tá, mas vamos voltar então aos calos e rachaduras em geral. Então a gente precisa prestar atenção que o sapato não é simplesmente uma coisa, uma parte do figurino, da estética. Sim. A gente precisa pensar em questão de proteção. Sim. Falando um pouquinho que nós não falamos sobre as fissuras ou as rachaduras, tá, né? Pensando que o sapato ele serve como proteção, a moda hoje, devido à nossa temperatura também, são chinelos e rasteirinhas. Com isso, o calcanhar fica desprotegido. Então, durante a marcha, é nosso primeiro contato. Pensando em ciclo de marcha. A gente coloca primeiro o calcanhar. Calcânio, médio pé e o antepé. Então, tá, nós caminhamos dessa sequência. Pensando que ele suporta a maior parte do peso por alguns segundos, então todo o seu peso ele tem esse primeiro contato com o calcanhar, e se esse calcanhar estiver desprotegido, o que acontece? Acaba tendo essa lesão de continuidade que nós falamos, que são as fissuras, que são as rachaduras, principalmente nessa região do calcanhar. Aí tem a mudança também do calçado, tem o aumento de sobrepeso, tem a mudança da marcha, a pessoa andava de um jeito por um problema de coluna, lordose, cifose, enfim. Muda também essa postura
consequentemente, vai mudar a maneira de andar. Se não tiver esse calcanhar protegido, vão aparecer as fissuras. Ô, Clarice, é o seguinte, tem gente que tem calo assim, desde que se conhece por gente. Faz parte já da anatomia, nem dói mais. Os calos, normalmente, alguns chegam a doer, mas alguns, depois que tá com aquela pele mais dura formada, não dói mais. O que a gente pode fazer para tentar amenizar esses calos e as rachaduras também? Porque além de esteticamente não serem muito legais, eles causam incômodo, né? Sim, com certeza. Pensando então nos calos, então nós temos que ver, normalmente você está avaliando esse paciente. Então nós temos que avaliar tanto o sapato desse paciente, como avaliar a profissão desse paciente, quanto tempo ele fica em pé, quanto tempo ele caminha durante o dia para poder ver um sapato adequado para estar evitando. Existe um sapato adequado para a maioria das pessoas? Tênis, por exemplo? Sim, tênis. O tênis é o mais indicado. O menos indicado seria chinelo e sandália e rasteirinha, porque o pé fica desprotegido. Então, assim, só para relaxar em casa, para tomar banho. E assim, via de regra, o tênis, meia e tênis. Esse é o mais indicado. E pensando também, se você falar de o que fazer com um calo, então tem que ser avaliado para ver que formato tem esse calo, que tipo de calo é, por quê? Para cada tipo de calo tem um tratamento específico. Então, para cada tipo de calo tem ou um protetor de silicone ou uma indicação de palmilha para que possa estar alterando essa distribuição de peso. E ele realmente dilui, ele realmente desfaz o calo? Se você tratar dessa maneira? Se você tratar pensando na prevenção, nós temos que achar a causa. Ah, tá. Achamos a causa, descobrimos a causa, um profissional, no caso um podólogo, acaba descobrindo essa causa. Baseado nessa causa, ele cria mecanismos para desenvolver e ensinar o paciente, reeducar o paciente a ir elaborando essa proteção, porque aí entra a mudança de hábito. É consciência, né? Se a gente tem consciência de que aquilo que a gente está usando está prejudicando, o jeito que a gente pisa, o jeito que a gente está tratando o pé. É um tratamento. e aí depois nós temos que pensar também na manutenção desse tratamento. Né? Quando o paciente ele descobre a causa e você mostra para o paciente, olha, se você retirar essa causa, isso vai acontecer, isso vai melhorar, e ele sente esse conforto. Então, ele adere a essa nova filosofia e ele vai ter o quê? Qualidade de vida. Com certeza. Olha quanta coisa a gente tem. Eu acho que a gente vai ter que trazer a Clarice aqui mais vezes para falar um pouquinho mais sobre os estilos de pés e cuidados que a gente pode trazer, né? Mas ela vai estar aqui com a gente também durante essa semana falando sobre outros cuidados com o pé. Sim. Por enquanto, obrigada, viu, Clarice? Obrigada pelo convite, é uma honra fazer parte desse programa. Que bom, que bom. Olha, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos aprender sucos que vão ajudar a eliminar, queimar gordura abdominal. Você não vai perder isso aí não, né? Daqui a pouquinho a gente volta.